Graça e paz, amados. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui de volta para darmos continuidade no estudo para casais, onde agradecemos a Deus em poder hoje terminar este estudo com esta terceira parte. Estudo este com o tema Placa de Advertência para os Cônjuges, e agora voltado para ambos, onde os versículos-chave está em Efésios 5, 22 ao 33, e que nós estaremos lendo, pois, como já tenho dito, a repetição traz a perfeição. A partir de Efésios 5, 22 está escrito assim: Vós, mulheres, submetei-vos a vossos próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e ele é o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus próprios maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar e a purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois até agora ninguém odiou a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, que cada um de vós, particularmente, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Amados, nós vemos aqui, no versículo 33, Paulo encerra com um conselho para ambos. Um conselho para a mulher e um conselho para o marido. Então nós estaremos encerrando aqui, conversando em relação à responsabilidade de ambos em administrar o matrimônio, em administrar a vida familiar. Para Deus, o casamento não é um contrato social entre duas pessoas. Ele o considera um ministério a ser exercido por ambos os cônjuges. Apesar de Paulo declarar que o mistério está em relação a Cristo e à igreja, acredito que há um mistério envolvido na união entre um homem e uma mulher. E isto por serem duas pessoas completamente diferentes em vários sentidos. Contudo, Deus os une e os transforma a seus olhos em uma só carne. E o mistério para mim está nisso, passar a ser uma só carne com o nosso cônjuge. Apesar que com o tempo dessa relação, esse tempo e todas as circunstâncias que passamos, vamos aos poucos compreendendo esse mistério, pois vamos nos unindo ao nosso cônjuge de tal forma que passamos a prever suas vontades, suas preocupações e assim por diante. Já aconteceu de você comprar algo para seu cônjuge sem que ela lhe dissesse que queria que você comprasse? E quando você chega com o produto, ela se surpreende e diz: como você soube que eu queria comprar isso? E isto passa a ser cotidiano. Acredito ser este o ponto em que verdadeiramente estamos alinhados um ao outro pelo Espírito Santo, onde passamos a andar como cônjuges no mesmo sentido, propósito, objetivo, andando ambos para o mesmo alvo, onde ambos estão sendo guiados simultaneamente pelos pensamentos e caminhos de Deus que são mais altos que os nossos. Veja bem, amados, é um exemplo bem simples, mas que pode nos dar um fácil entendimento em relação à vontade de Deus para o casal. Concluindo, ambos passam a caminhar unidos lado a lado, olhando para o mesmo alvo e seguindo em frente, sendo fortalecidos e consolados pelo Deus que os uniu para um propósito a se atingir, onde estes compreendem que devem andar como se fossem uma só carne, mesmo não sendo literalmente, mas tornando-se espiritualmente, assim como nos tornamos com o Espírito Santo de Deus. Está escrito assim em Efésios capítulo 2, versículo 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, amados, se todos nós em Cristo temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, e se todos nós nos tornamos um Espírito com o Senhor por meio do Espírito Santo, então é óbvio que o Espírito Santo terá, então, toda a liberdade, todo acesso em nossas vidas para nos guiar unidos, mesmo estando nós separados no sentido físico, mas unidos como um só corpo, como uma só carne, em um espírito. Todo casamento cristão tem o propósito de ser um reflexo da relação entre Cristo e a sua igreja. Uma boa parte da felicidade real no casamento vem da conscientização e disposição em cada um desses cônjuges de entender que é melhor dar do que receber. Por haver entre ambos o exercício do amor ágape, do amor sacrificial, do amor incondicional, do qual Deus foi e é o exemplo maior a respeito de se amar desta forma. Pois se não o fosse, toda a humanidade já teria sido por ele extinta da face da terra, sem chances de se procriar novamente, como nos foi dado depois do dilúvio. Bem, isto é o que penso a respeito, e graças a Deus não sou e nenhum de nós somos deuses, pois creio muitos concordariam nesse pensamento comigo. Mas voltemos ao tema pelo qual estamos aqui hoje. Amados, o casamento é moldado pelo relacionamento entre Cristo e a igreja, onde então o esposo tem de expressar à esposa um amor igual ao de Cristo, que deu a própria vida por sua noiva. E em contrapartida, a esposa tem de demonstrar ao esposo a mesma fidelidade que a igreja deve demonstrar a Cristo, que é descrita em Efésios, no capítulo 5, do versículo 24 ao 27. Esta é a meta do Espírito Santo para todo casal cristão. Ambos devem ser conscientes de que estão a lutar contra um inimigo comum que está a destruir várias famílias pelo mundo por serem ignorantes ou negligentes em relação a ele, este destruidor de lares. Embora raramente identificado, o pecado do egoísmo é o culpado responsável por quase todos os problemas, tristezas, miséria e divisões que ocorrem no lar. Uma das marcas dos tempos difíceis, sobre a qual Paulo profetizou, era que os homens seriam egoístas. Isto está escrito na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 e 2. E como é triste quando os maridos e as esposas negligenciam as necessidades da família em troca das preferências pessoais, pensando nos termos do egoísmo: o que eu quero, o que eu gosto, meus direitos, meus interesses e minha felicidade. Pensar de tal modo é praticamente a garantia de tempos difíceis no lar. Mas poucas pessoas veem o egoísmo como um problema pessoal. Como H.W. Becker disse, o egoísmo é aquele vício detestável que ninguém perdoará nos outros, e ninguém está sem ele dentro de si. É nossa inclinação a nos vermos como as vítimas do egoísmo em vez de culpados. Como uma esposa infeliz, sobre a qual li recentemente, foi ouvida dizendo: meu marido não mostra nenhum interesse no que eu faço. Tudo o que importa a ele é o que ele faz naquele lugar, seja lá onde é que ele trabalha. Tal atitude pode descrever-nos mais do que nós queremos admitir. Como o povo de Deus, nós não somos ignorantes a respeito dos dispositivos de Satanás, onde em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, fica bem claro a intenção dele de nos levar a desobedecer a palavra de Deus, nos tornando assim incrédulos, e de como o pecado é enganoso e de seu poder cegante. Por isso, por mais remoto e improvável que possa parecer, nós devemos ver a possibilidade de egoísmo nas nossas próprias vidas. Como filho pródigo, cada um de nós deve cair em si para superar a si mesmo. A história do filho pródigo está descrita no livro do apóstolo Lucas, no capítulo 15. Como Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos. Amados, teste seus motivos com honestidade absoluta, pois ninguém pode lidar com um problema que não admita que tenha. Negar a si mesmo é uma das primeiras lições a ser aprendida pelo seguidor de Cristo. Isto está escrito em Mateus 16, 24.
Nada é mais fundamental para a obediência e justiça. Sem isso, nenhum homem pode verdadeiramente amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Como o amor de Cristo sacrificou a si mesmo para a igreja, assim deve ser o amor do marido para a sua esposa. E um amor que dá sem egoísmo. Sem isso, as esposas não podem ser submissas a seus maridos, assim como ao Senhor. Versículo 22. O mesmo espírito que leva a submissão ao Senhor deve levar a submissão entre o marido e a esposa. Ser o que o Senhor quer que eu seja significa ser o que devo ser com o meu cônjuge. O egoísmo, então, é um pecado contra o homem e Deus, e muitas vezes contra os filhos. Consequentemente, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, Efésios capítulo 6, versículo 4, envolve negar a si mesmo. Por exemplo, criar os filhos para o céu leva tempo. O egoísmo rouba esse tempo precioso de muitos filhos, sob um pseudônimo, para ter certeza, ocupado demais, cansado demais, para falar e responder perguntas, para ler a Bíblia, para orar com eles, para levá-los às reuniões onde estará se aprendendo sobre as Escrituras Sagradas. Mas talvez o que seja pior são aqueles filhos que sofrem porque os pais egoístas dividem o lar em vez de negar a si. É quase impensável que alguns negociaram uma família boa pelo prazer próprio, por uma garrafa, por um amante, pelos bons tempos. No entanto, continua a acontecer. Até em alguns que alegam ser cristãos. Destas formas, e de outras até ainda mais sutil. O egoísmo é um grande destruidor de lares. Que Deus possa nos ajudar a removê-lo das nossas vidas. Amados, quero aqui deixar versículos do qual advertem os casais. Versículos de Deus para os casais, advertindo-os em relação a como poder andar por um reto caminho no caminho do matrimônio. Em Salmo 119, a partir do versículo 10 em diante, está escrito assim: Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em Tiago 1, versículos 21 a seguir, está escrito assim: Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebem com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Em Romanos 12, a partir do versículo 9, está escrito assim: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E amados, quero deixar aqui um último versículo, que está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amados,
Todas as exortações aqui lidas é para uma vida cristã em todos os setores da vida. Mas precisamos ser conscientes de que tudo deve começar de dentro para fora. Assim como a nossa transformação é de dentro para fora, assim também nós devemos, então, estar agindo em concordância com as Escrituras Sagradas dentro dos nossos lares, dentro do matrimônio, dentro da família, para que então possamos ter um casamento, um matrimônio harmonioso e feliz e prazeroso, independente das circunstâncias difíceis que surgirão, porque elas surgem. Mas, se estamos andando pelos retos caminhos do Senhor, Ele está conosco e estará nos guiando e estará nos ensinando a passar por todos esses momentos difíceis. E então, cumpriremos o propósito pelo qual Ele estabeleceu a família. Amados, espero que este estudo simples, modesto, possa ajudar alguns casais para que venham a despertar e ver que através da prática da palavra de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia, tudo pode mudar, tudo pode restaurar e tudo pode voltar a ser prazeroso, voltar a ser harmonioso, voltar a ser feliz. Quero aqui deixar a minha saudação. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos os casais que ouviram esta mensagem, que acompanharam este estudo e que virão ainda acompanhar, independente de quando e onde. E também quero deixar aqui o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do ministério e da comunidade Só em Cristo a Vida. Que Deus abençoe as famílias do Brasil e do mundo. Em nome de Jesus.